E se pudéssemos ver anjos e todos os ajudantes que o Pai Celestial nos envia? Seria muito legal! Quero contar a história de um jovem que viu um exército de ajudantes angelicais. Vamos encenar a história usando pedras e cascalhos. Vou mostrar as pedras de que você vai precisar. Para fazer essa emocionante obra de arte em pedras, vamos precisar de alguns formatos. Estas serão os corpos dos soldados do exército sírio. Você pode usar qualquer tipo de pedra comprida para fazer um corpo. Vamos usar essas pedras para fazer o corpo de Eliseu e de seu servo. E como o servo era um pouco mais jovem, vamos fazê-lo um pouco mais baixo para diferenciá-los. E essas maiores serão os sírios. Também vamos precisar de escudos para o exército. Acho que essas arredondadas seriam bons escudos. Elas parecem cabeças, mas são grandes demais. Então, estas vão ser os escudos. Por isso precisamos de pedras arredondadas maiores, mas as menores são perfeitas para cabeças. Precisamos de várias para que cada pessoa tenha uma cabeça. É importante fazermos os braços, e esses soldados sírios vão precisar de braços para segurar suas lanças. Podemos usar palitos para as lanças. É só colocar nas mãos deles. Mas você pode usar pequenos gravetos, se quiser. Também ficaria muito legal. E depois vamos construir uma casa para abrigar Eliseu usando pedras compridas ou alguns gravetos, ou até mesmo qualquer coisa grande, comprida que sirva para construir uma casa. Vou precisar de braços e cabeça para Eliseu e seu servo. Tem um outro vídeo que você pode assistir também que fala sobre onde encontrar pedras, que formas procurar e como criar a sua coleção. Bem, pegue suas pedras, seus materiais e uma toalha para proteger a superfície em que vai trabalhar. Vamos começar! Você já se sentiu sozinho no mundo? Talvez um pouco assustado? Todos já nos sentimos assim. Gosto dessa história porque nos ajuda quando nos sentimos sozinhos. Vamos começar por Eliseu e sua casa. Ele tinha uma pequena casa. Vamos fazer a casa, então. Eliseu foi um grande profeta. Ele conseguiu fazer coisas milagrosas. Adoro ler as histórias de Eliseu. Veja essa pequena casa. Viu como foi fácil fazer? Se você tiver gravetos ou qualquer objeto comprido, pode fazer as paredes, o pequeno telhado e talvez apenas o chão da casa. Você não precisa nem fazer isso, mas como há muitas partes nessa cena que vamos fazer, eu queria abranger todo o lugar onde Eliseu está morando. Então, precisamos fazer o corpo do profeta Eliseu e também do servo dele, conforme o relato das Escrituras. E vamos usar essa para o servo. Ele era jovem, talvez da mesma idade que vocês. Precisamos de algumas pedras para fazer as cabeças. Temos todas essas para escolher. Qualquer pedra arredondada serve. Mas, Patty, elas não são redondas. Tem razão. Um lado é mais reto, mas com a arte com pedra você só precisa ser criativo e usar a imaginação. E caso encontre algo parecido com o formato que falei, já está ótimo. Vamos fazer Eliseu e seu pequeno ajudante, o servo. Muito bom! E eles precisam de cabeça. Talvez o servo precise de uma cabeça menor, porque ele era mais jovem, lembra? E qual devemos usar em Eliseu? Agora eles já têm uma casa e estão lá, mas aconteceu algo assustador. O exército sírio, os homens malvados, cercaram a casa de Eliseu. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque Eliseu tinha o Senhor a seu lado, e ele estava dizendo a Eliseu onde o rei e as pessoas ruins estavam. E Eliseu falava para o rei israelita que era bom onde eles estavam, mas não era possível. Como Eliseu sabia disso? Porque o Senhor falava para ele. E eles ficaram tão bravos que o rei do exército sírio enviou todo o seu exército para pegar Eliseu. E isso foi muito assustador. Então vamos fazer o exército. Naquela época, eles usavam escudos. Você sabe o que é um escudo? Era um grande pedaço de metal ou algo que os protegeria caso alguma flecha se aproximasse deles.
Pronto! Agora eles têm escudos. O que mais precisam? Precisam de cabeça. Então, lembra? O corpo precisa ser uma pedra comprida, bem grande. E há muitas assim, né? Ao coletar pedras, lembre-se que as compridas são muito úteis. Estas são compridas, mais grossas, e essas são compridas, porém finas. Chamo essas de gravetos. Vamos colocar a cabeça no exército. Precisamos afastar o exército um pouquinho, né? Acho que sim, porque cercaram todo o local. Vamos colocar as cabeças, uma aqui, mais uma aqui e outra aqui. O que vocês acham? Vocês gostam assim? Vou ajeitar aqui, já está ficando meio assustador. Os maus estão cercando. Agora precisamos de lanças ou algum tipo de arma para o exército. Podemos usar gravetos ou palitos. Achei fantástica a ideia dos palitos de dente. Vou colocar um palito em cada um deles. Estão parecendo lanças? Eu acho que sim. Lembre-se de que ao fazer arte com pedras, você está contando uma história para outra pessoa. Quando você usa algum auxílio visual, como pedras ou desenhos, fica muito mais divertido. E agora? Precisamos de algo mais para o exército? Acho que precisam de braços para segurar as lanças. Vamos usar pedras longas, e essas são bem pequenas. Vamos usar essas para fazer os braços. Preciso fazer um braço para o Eliseu também. Talvez esteja faltando um. Vamos colocar esses. Eles estão segurando as lanças? Deixa eu arrumar esse daqui um pouquinho aqui. Vou usar uma para o braço de Eliseu. Eu queria que Eliseu tivesse o braço erguido, pois vai contar uma história. Ele vai dizer algo muito importante para seu amigo, o servo. Às vezes, quando contamos uma história, usamos as mãos, não é? E erguemos o braço se for importante. Muito bem, olhem só o que eu tenho aqui. Estas são as minhas pedras graveto e eu preciso de mais uma para fazer um braço. Vamos ver. Quando procuro pedras, eu pego qualquer uma que seja comprida e fina. Achei, perfeito! Muito bem. Vamos colocá-la aqui. Ótimo! Então, o que vai acontecer? Esta é uma cena assustadora. O exército sírio está aqui e eles certamente irão capturar Eliseu. Bem, o servo acordou de manhã, olhou para fora e viu o exército sírio. Ele correu e avisou Eliseu. Ele disse: Eliseu, o exército sírio está aqui. Ele provavelmente estava com muito medo. Eliseu estava calmo e disse: não tem problema. A história real das Escrituras é muito fácil de ler. A linguagem é um pouco diferente de como falamos uns com os outros, mas acho que se ouvirem com atenção vocês vão entender. Então vou ler como está escrito nas Escrituras, porque algo emocionante acontece e vamos fazer mais um monte de arte com pedras depois de ouvirmos o que Eliseu fala sobre isso. Vou ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus, este é o homem de Deus e este é o servo. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército, eram muitos, por isso chamam de exército, um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Eu não fiz os cavalos e os carros, mas podemos imaginá-los. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele basicamente disse: E agora o que faremos? E respondendo Eliseu, prestem atenção. Eu adoro essa parte. Se quiser memorizar uma escritura, essa é ótima, sempre me dá coragem. Disse Eliseu: Não temas. Perfeito. O que acha de repetirmos essa frase juntos? Não temas. 1, 2, 3. Não temas. Você acabou de memorizar uma escritura. Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode estar se perguntando: como assim? Acabei de ver o exército sírio. No versículo 17, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Eliseu conseguia ver todas as hostes angelicais e todos os ajudantes do Pai Celestial, que eram muito mais numerosos, e foi por isso que Eliseu não teve medo. Bem, a história continua e vou contar o porquê Eliseu não estava com medo e o que aconteceu. Mas primeiro vamos fazer toda a hoste do céu. Precisamos de todos os anjos e carros de fogo. Esses homens tinham carros, mas os anjos tinham carros de fogo. Não sei fazer carros de fogo, mas eu sei como fazer anjos. Falando em anjos, com frequência usamos asas para retratar um ser que geralmente não vemos, mas são apenas pessoas como nós, e às vezes sem corpo físico. Então vamos colocar as pessoas aqui no céu porque havia muito mais deles do que dos outros. Bem, temos 1, 2, 3, 4 homens no exército dos sírios. Vamos fazer mais de 4 no exército do Senhor. Então, novamente, vamos usar um corpo comprido e depois vamos colocar a cabeça neles. Há muitos anjos aqui. Vou acelerar um pouco enquanto faço isso, mas você pode fazer uma pausa, porque pode levar alguns minutos. Pronto! Olhem isso! Todos esses anjos! Havia muito mais do que isso e ninguém conseguia vê-los. Os sírios teriam temido por sua vida se pudessem ver. Mas Eliseu, o profeta de Deus, conseguia ver. E quando perguntou ao Senhor se poderia abrir os olhos do servo, o Senhor o fez. E o servo conseguiu ver tudo isso. Certamente isso lhe deu muita coragem. E se você pudesse ver todos os ajudantes e anjos que te ajudam em sua vida? Sei que isso lhe daria muita coragem e o ajudaria a ser feliz quando se sentisse inseguro ou com medo. Fico feliz só de pensar nessa história, e isso me dá coragem. É por isso que é importante dizer a outras pessoas que nosso Senhor Deus é todo-poderoso e que Ele nos ama e está nos ajudando o tempo todo. Você provavelmente quer saber o que aconteceu no final da história, né? O exército nunca viu tudo aquilo. Obviamente, Eliseu e o servo não tiveram medo, o que provavelmente confundiu o exército. Eliseu prosseguiu, orou e disse: Senhor, por favor, segue o exército. Isso não os tornou totalmente cegos, mas os impediu de saber quem era Eliseu. Então, Eliseu saiu para ter com o exército, mas o Senhor o cegou, e não viram a Eliseu. Eles não sabiam quem ele era. E Eliseu disse: Quem vocês estão buscando não está aqui, mas vou guiá-los onde ele está. E o exército disse: Muito bem, guie-nos. E Eliseu conduziu todo o exército ao rei de Israel, que era seu inimigo. E o rei de Israel disse: Ótimo, vou matá-los. E Eliseu disse: Não, isso não seria justo. Eu os trouxe até você. Você não pode lutar assim. Em vez disso, quero que preparem um banquete para eles, alimente-os e envie-os de volta. Acreditam nisso? Foi exatamente o que aconteceu. Eliseu foi tão bondoso que não fez mal a nenhum deles, mas os enviou para casa, e eles nunca souberam o que realmente aconteceu. Essa é a bondade e a grandeza de nosso Deus. Lembrem-se de que nunca estão sozinhos. E não temas. Muito bem, vamos fazer mais arte com pedras e contar histórias da Bíblia a todos usando nossas pedras e cascalhos. Legal! Até logo! Tchau!